Esse jovem é um jovem da década atual com 18 anos. Carl Sagan parecia um adolescente, mas não demora muito para encontrar fotos antigas de adolescentes que parecem surpreendentemente mais velhos. Essas pessoas estão todas na faixa dos 20 anos, mas isso é Elizabeth Taylor com apenas 17 anos. Aqui estão alguns estudantes do ensino médio dos anos 70. As pessoas costumavam parecer mais velhas? No Twitter, Brandon McCarthy fez essa pergunta, e as respostas logo surgiram. Pessoas compartilharam fotos de seus pais com 20 e poucos anos. Este é o pai aos 21, a mãe aos 18 ou 19, e o pai aos 45. Um usuário compartilhou uma foto do marido aos 27, comparando-o com o pai aos 23. Há quase toda uma subcultura em torno da aparência dos jogadores de futebol de décadas atrás. 24, 31, 33, 29, 27. Não é incomum pensarmos que as pessoas antigamente pareciam mais adultas desde jovens. Vamos chamar isso de envelhecimento retrospectivo. Isso não acontece com todos, claro. As pessoas não envelhecem, e nunca envelheceram da mesma maneira, e há quem diga que as crianças de hoje em dia crescem rápido demais. Mas é uma questão popular, e motivo de vários memes. Então, será que isso é real, ou é apenas uma ilusão alimentada por exemplos específicos, e uma nostalgia de que as pessoas antigamente eram mais duronas, que a vida não era tão fácil quanto para os jovens de hoje? Bem, acontece que ambas as coisas são verdadeiras. Hoje em dia, as pessoas realmente envelhecem mais lentamente do que seus equivalentes históricos. Comparando medidas de função metabólica, cardiovascular, inflamatória, renal, hepática e pulmonar ao longo do tempo, pesquisadores de Yale e USC descobriram que, de fato, permanecemos mais jovens por mais tempo do que antigamente. Isso sugere que, de certa forma, os 60 de hoje são como os 50 de antigamente. Entre o início dos anos 90 e o final dos anos 2000, os 60 se tornaram os novos 56. Os 40, os novos 37,5, e os 20, os novos 19. Além disso, ao longo do último século, a odontologia e a ortodontia desempenharam um papel importante na estética dos rostos que vemos em algumas partes do mundo. Curiosamente, ao medir rostos em revistas desde a década de 1930, a única mudança significativa foi que, em todas as etnias, a mídia agora nos expõe a lábios maiores. O envelhecimento retrospectivo também acontece dentro de um curto espaço de tempo. No primeiro ano do ensino médio, os veteranos pareciam tão mais velhos para mim. Mas, quando cheguei ao último ano, não parecia tão velho quanto eles pareciam naquela época. Isso não se trata apenas de aparência física. Os veteranos que eu observava quando era calouro eram realmente mais velhos do que eu na época. Mas na minha memória, eu os via de forma mais adulta. Esse efeito, também, está ligado à perspectiva. Veja esse tweet. Essa é uma imagem de George Vend, interpretando Norm na série Cheers. Quando a série estreou, ele tinha 34 anos, mas a imagem é, na verdade, de um episódio em que ele já tinha 38. Ainda assim, essa imagem aos 34 parece envelhecida para nós hoje. E Ashley Fairbanks fez algumas alterações para compará-lo com um homem de 34 anos de hoje. Não é que as mudanças façam George parecer mais jovem para um homem de 34, mas sim que ele parece mais com um homem de 34 anos nos dias de hoje. De maneira similar, colocar penteados e maquiagem modernos nas atrizes de The Golden Girls faz com que elas pareçam menos idosas. Estilos superficiais e maneirismos podem não só fazer uma grande diferença, mas às vezes são toda a diferença, sustentando a hipótese de que o envelhecimento retrospectivo é muitas vezes uma ilusão. Modos de autoexpressão estão sempre mudando. Roupas, penteados, acessórios, maquiagem, linguagem corporal. Modas podem voltar, mas nunca exatamente como eram. O contexto sempre muda um pouco. E, com o que está disponível, ou é aceitável em cada época, cada um de nós acaba se moldando de acordo com o que é popular. Quando deixamos de seguir as tendências, o fluxo da moda continua. Envelhecemos mantendo os maneirismos e estilos que adotamos há tempos. Eventualmente, esses estilos passam a ser associados a pessoas mais velhas,
não porque sejam intrinsecamente idosos, mas porque os adotantes iniciais envelheceram. Se você quer parecer mais velho, uma estratégia é se vestir como as pessoas mais velhas se vestem. Mas essa escolha pode apenas replicar o visual de como as pessoas idosas costumavam se vestir. Dali Irby, um professor de educação física de Dallas, posou para sua primeira foto do anuário em 1973. No ano seguinte, ele acidentalmente usou a mesma roupa. A princípio, ficou constrangido, mas sua esposa o desafiou a fazer isso de novo, e ele nunca parou. Hoje, isso é um exemplo perfeito de como algo associado com a juventude pode, com o tempo, se tornar um ícone de velhice. O envelhecimento retrospectivo é uma combinação de realidade e ilusão. Sim, pessoas no passado envelheciam mais rapidamente devido a diferenças na nutrição, estilo de vida e medicina. Mas, em grande parte, a ideia de que pareciam mais velha é apenas uma ilusão, um anacronismo visual onde vemos as pessoas como idosas do futuro. Quem sabe, alguém hoje, talvez até você, esteja inconscientemente usando um estilo que será considerado futurista. E um dia, olhar para essas fotos pode nos fazer pensar: aquela pessoa parece de outro tempo. Você acha que as pessoas hoje estão envelhecendo mais lentamente? Deixe a sua opinião nos comentários.